E interessante que um dia, eu conto isso aqui não para pejorar o meu pai, não é, o objetivo não é esse. É apenas contar para vocês como é que a vida dá voltas. Ele não aceitou muito ter um filho crente. Reni deve lembrar disso, e nem minha mãe também. E um dia ele falou comigo assim, não, olha, já que você quis essa religião aí, que os crentes e os pastores te sustentem. E foi difícil. Mas olha, irmãos, igreja é para-raio de doido às vezes, porque religião atrai muita coisa estranha. É verdade. E por que vem mais à tona? Bom, alguém dizia que o melhor detergente é a luz do sol, que mostra tudo que está errado, né? Quando um defeito, um erro aparece numa religião, escandaliza muito mais do que se fosse no futebol, na política ou numa universidade. Por isso que chama mais atenção. Então eu sei que tem muita coisa errada nas igrejas, mas tem muita coisa certa. E a igreja acertou comigo. Ele falou que os crentes e os pastores te sustentem, e vocês me sustentaram. E no dia do velório do meu pai, eu achei interessante isso, Reni. Lá estavam o pastor Zé Marcos, da associação, presidente. Estava o pastor Marcos Meirelles, pastor Rubens Rogério, tinha mais uns 2 pastores lá, alguns irmãos da igreja. Estava lá a Vanilza com a Laura do Céu Azul, estava o doutor Marcos Pimentel com a Zaide, e o NASP ainda mandou uma coroa de flores para o meu pai. O Colégio Adventista, a universidade, mandou uma coroa de flores para o meu pai. Quando a coroa de flores chegou, eu pensei assim, a profecia cumpriu, os pastores e os crentes me sustentaram. Eu digo isso porque tem muita gente que do olho só vê a remela. E de repente eu estou falando nessa manhã para alguém que está decepcionado com a igreja. Eu tenho também algumas decepções. Quando eu fui ao primeiro acampamento de carnaval aqui, eu estava recém-batizado. Eu me batizei no dia 25 de fevereiro de 1984. E em seguida eu fui a um acampamento de carnaval, no Irapuru. Não sei quantos lembram que a igreja tinha comprado aquele. E tinha algumas pessoas daqui lá. E eu me lembro que eu todo empolgado, 13 anos de idade, e recém-converso na igreja. Quando você está entrando assim, tudo é magia, tudo é... E eu lembro que alguns rapazes no alojamento, contando umas piadas meio pornográficas e umas brincadeiras meio... E eu assim, com 1 mês de batizado, eu falei assim, poxa vida, mas eu pensei que a gente veio aqui para fugir do mundo e vocês estão trazendo o mundo para cá. Inocência, né? Mas olha, caíram matando em cima de mim. Um bullying com B maiúsculo. Eu tinha 1 mês de batizado e estava lá sozinho. Aliás, para não dizer que eu estava sozinho, o Marconi me levou até o acampamento e eu acho que ele não ficou. E eu ali fiquei sozinho, não conhecia ninguém. Eu queria estar com os crentes. E aqueles rapazes me escracharam. Eu podia sair da igreja depois daquilo ali, né? Mas eu me lembro que a irmã Olga, esposa do pastor Dirceu, e o pastor Darcy, a esposa Leda, Darcy Reis, que era o presidente do campo, as 2 esposas deles viram que eu estava meio assim, no canto, isolado. Elas falaram, não, vem cá, nós vamos cuidar, você vai ter 2 mães aqui. E me abraçaram. E eu ficava com o Rogério Reis, que virou cantor depois, o Márcio, que hoje é administrador da igreja, e o Sérgio, que é administrador, e o Márcio, que é médico do Hospital Adventista, lá de Campo Grande. E eles me trataram bem, esses 3. E eu respirei tão aliviado, porque eu estava com vontade de ir embora. Você sabe, todo problema emocional vem essa hora. Rejeição, complexo de inferioridade, autoestima. E ela cuidou de mim. E eu lembro com detalhes ainda. Ela já tomou banho? Vem cá. E me enrolando na toalha, assim, porque eu tinha muito frio, me secando. E eu, um dia desses, estava numa programação em Jacareí. E eu vi o pastor Darcy. Está enfrentando um tumor, muito debilitado. E quando eu vi a esposa dele, o Rogério falou comigo, Rodrigo, a mamãe não vai te reconhecer, porque ela está com Alzheimer. É triste ver as pessoas da sua infância e juventude envelhecendo.
E eu cheguei esperando que ela não me reconhecesse. Ela me reconheceu, mas não foi da Novo Tempo. Ela pegou assim no meu rosto e falou assim: aquele menino que eu cuidei, você ficou tão bonito. Não tem como não emocionar, não é? Por que eu estou dando esse exemplo? É porque a internet está cheia de pessoas que pegam os defeitos da igreja e ficam assim: olha o escândalo aqui, pastor adulterou, roubou, olha isso aqui, e pai. E gente fica consumindo aquele lixo ali e fala: vou botar na boca do trombone mesmo, vamos divulgar. Eu sou um fofoqueiro do bem. E eu já tive muitas razões para sair da igreja por causa de decepções que eu passei. Mas quando eu olho você, Luiz, eu vejo razão para ficar. Porque eu lembro de você me cuidando aqui. Com sua família. Tinha dia que eu vinha para a Central que eu não tinha o dinheiro da passagem. O Luiz me levava para almoçar na casa dele lá. Se eu falar que a igreja não presta, eu estou falando que o Luiz não presta. Por que eu vou cortar toda a floresta amazônica por causa de algumas árvores podres? Eu quero agradecer de público a Zaide, que se esforçou para eu estar aqui. Moveu mundos e fundos, ela com o Dr. Marcos Pimentel. Quero agradecer a Beth ontem, que eu fui à casa da Beth, do esposo dela lá. Luiz Carlos, que me trataram tão bem também. E Zaide e Marcos, Dr. Marcos ia visitar o meu pai. Ninguém sabia disso, ele não botou no trombone. E eu também não falava que eu estava vindo a Belo Horizonte, porque, vocês sabem, se eu falo que estou vindo, e eu tinha que vir para ver meu pai, então eu vinha quase escondido. Todo lugar que eu ia pregar, compra passagem de volta para Belo Horizonte. Eu vinha, ficava com meu pai, ia ao hospital, pegava o avião e ia embora. Vocês nem sabiam quantas vezes eu estava vindo aqui. E o doutor Marcos sempre indo lá visitar o meu pai em casa. Até o final. Cuidamos. Vou falar que eles não prestam? Vou falar que a família da Sueli não presta? Obrigado, Geilde, obrigado, Olívia. Vocês arriscaram. Porque na época meu pai queria até chamar a polícia para vocês, porque eu era um menor de idade e vocês não tinham direito de fazer aquilo. E Olívia, que é policial, você sabe muito bem o que isso significa. Obrigado, porque vocês arriscaram ser presas por amor ao Evangelho. Gente, havia muitas pessoas mais que eu podia falar aqui. Eu peço que não fique ofendido se eu não citei o seu nome. Não é por, eu só citei alguns. Viu, Baracá? Abençoado. Baracá é abençoado. Barahá em hebraico. Ele sabe disso. Se eu não citei alguns aqui, não foi por detrimento a ninguém. Vocês entendem, né? Senão eu ficaria até meia-noite citando aqui e não entraria na Bíblia. Mas antes de abrir a palavra de Deus, porque hoje eu vou falar sobre o livro de Jó, eu quero contar um último episódio como ilustração e introdução a esse sermão. Hoje à tarde eu vou falar um pouquinho sobre as escavações arqueológicas, o que a gente tem trazido a... Que horas vai ser à tarde? 5 horas, 17 horas, horário de Brasília. Alguém sabe para mim, por favor, aqui? Hoje à tarde nós vamos falar sobre isso. E amanhã, às 9 horas da manhã também, eu vou falar um pouquinho sobre a justiça do samaritano. Como é que eu posso, através da arqueologia, interpretar os ensinos de Jesus e falar sobre justificação pela fé através da arqueologia? Amanhã, às 9 horas da manhã. E hoje, às 17 horas, sobre a arqueologia e os achados... Não, só uma tá bom. Só uma tá bom. Obrigado. A história que eu quero contar para vocês aconteceu nessa igreja aqui, num dos cultos de quarta-feira que eu aqui estava. Naquele dia eu estava bem abalado, além dos problemas pessoais que a gente sempre passava, com dificuldades mil. O pastor Joanes me chamou no fundo ali e falou o seguinte: o seu amigo Djalma morreu, que era um pastor do Jaraguá. E eu estava aqui à frente dirigindo o culto com o pastor Joanes, mas assim, mal, pelos meus problemas e pela notícia que eu tinha recebido. E vocês se lembram que naquela época tinha o costume da pessoa levantar e fazer uma oração. Não sei se hoje ainda tem esse... Você sabe que a gente viaja tanto, que até falou do NASP,
Esse ano foi o ano mais irônico. Eu fui incumbido de fazer a semana de oração na igreja, que é a minha igreja. Detalhe, para quem conhece o colégio interno sabe disso. Semana de oração, eles sempre trazem pregador de fora. Entenderam, né? Eu passei 3 sábados do ano no NASP, ano passado. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu lembro que tinha aqueles cultos de quarta-feira, saudosos cultos, que o pessoal levantava e fazia pedido de oração. E um irmão levantou e falou assim: eu quero agradecer a Deus, porque Deus é muito bom, irmãos. Eu sempre oro pedindo a Deus proteção. E era um irmão que tinha uma condição financeira boa. E ali na Praça 7, um trombadinha veio e meteu a mão no meu bolso. Tinha uns trocados, não era muita coisa. Mas quando ele pegou os trocados e correu, eu falei: pare, seu ladrão! Irmãos, ele assustou e jogou o dinheiro para cima. E as pessoas vieram e recolheram aquele dinheiro. E me entregaram, e eu agradeci. Mas eu quero agradecer a Deus aqui e dar esse testemunho. Deus protege a quem ora antes de sair de casa. Só que logo aquele irmão sentou, isso aconteceu, eu estava aqui. Um outro irmão levantou e falou assim: irmãos, eu também quero agradecer a Deus, que vocês sabem que eu sou aposentado por invalidez, tenho muita dificuldade e ganho um salário mínimo. E essa semana, o Trombadinha também me assaltou ali na rua Rio de Janeiro, perto do Banco do Brasil. E levou todo o meu dinheiro. E eu não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel desse mês. Meu salário mínimo suado, ele levou tudo. Eu também gritei, mas ele foi embora com o dinheiro. Ah, eu quero dizer que eu também orei antes de sair de casa. Então, se fosse um ateu, ele perguntaria: onde é que está a providência de Deus? Onde está a providência de Deus que livra num caso e não livra no outro?